Educação à distância, mudando realidades. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa Rádio Genipapo, que você já conhece. Essa é a sua voz nativa da Amazônia. Nós estamos aqui com a participação do professor Carlos e nós temos mais uma pergunta. Como nós estamos contando com a colaboração dele, nós gostaríamos de saber, então, professor, como se dá na prática a educação intercultural no âmbito dos povos originários? Considera-se, na questão dessa educação, a língua nativa desses povos ou são as aulas ministradas todas em língua portuguesa, né? Qual seria a primeira língua, a segunda língua? Como é que funciona, no caso, essa oferta, né? Essa prática da educação intercultural para esses povos que são os povos originários do Brasil? Bom, sobre a experiência na educação intercultural e a sua questão linguística, as aulas elas ocorrem na língua portuguesa, mesmo porque nós temos uma diversidade muito grande de etnias, né? São mais de 30 povos e algumas etnias com tronco linguístico similares e outras não, né? Então algumas etnias com tronco linguístico tupi, né? Como lá os suruís, cinta-largas, os oró, eles conseguem se comunicar, né? Tem o mesmo padrão linguístico. Tem outras de outro tronco linguístico, tipo G, enfim. E aí, então, acaba tendo uma multiculturalidade, né? E profusão linguística, que acaba que as aulas dentro da universidade, no tempo comunidade, são ministradas na língua portuguesa, mas essa troca, né, de experiências faz com que também a gente entre em contato com essas línguas, enfim, um pouco a gente vai aprendendo, né, através dessas experiências. A experiência da educação intercultural, né, ela é profundamente enriquecedora e transformadora, né, tanto para os educadores, os professores, quanto para os acadêmicos, né, os alunos envolvidos. Ela, por ser uma educação que visa promover a compreensão e o respeito, né, das diferentes culturas dentro do contexto educacional, ela reconhece a diversidade e todo o recurso do processo de ensino e aprendizagem acaba tendo essas intersecções entre o tradicional e o acadêmico, se assim a gente pode dizer, né? Das experiências, das vivências e dessa experiência científica. Então a gente acaba tendo muitas essa troca de conhecimento e de perspectiva. Os acadêmicos, né, eles têm a oportunidade de compartilhar suas experiências, suas tradições, seus conhecimentos culturais com os educadores. E os educadores, por sua vez, também, né, promovem essa troca, né? Então isso faz com que o ambiente educacional ele seja de aprendizagem e seja colaborativo. Então toda essa dinâmica contribui muito para o aprendizagem, né? O aprendizado deles contra o nosso, né? Então é algo que a gente acaba aprendendo muito. Eu até falo com eles, eu aprendo mais do que eu ensino, né? Porque você acaba promovendo uma desconstrução de estereótipos. Porque o diálogo que você trava com esses acadêmicos, e aí você vai tendo essas intersecções, essas diferentes culturas, acaba desconstruindo imagens e estereótipos sobre as populações tradicionais, né? E o aluno, ele lidar com essa complexidade e apresenta, né, nesse espaço toda a riqueza cultural que é uma aula no intercultural, né? Bom, isso vai promovendo também o desenvolvimento de empatia, né? Porque você acaba tendo essas experiências, acaba fazendo com que você desenvolva uma empatia e uma habilidade de
compreensão dessas intersecções culturais, né? E, ao mesmo tempo, você aprende a reconhecer e a respeitar as diferenças. E dentro dos povos também, né? Haja vista que tem povos que na sala de aula, muitos deles eram outrora, né? Em outros tempos, eram povos rivais, né? Por exemplo, você tem povos vizinhos que foram rivais, Orós e Suruís. Eles disputavam territórios até pouco tempo atrás, em guerras intertribais. E existe, né? Existe um processo lá de desconfiança, mas de intersecção, de reconhecimento, mas de diferenciação dentro desses povos. Arara e Gavião, enfim, esses povos vizinhos. E isso vai dirimindo, né? Porque essas novas gerações, dentro da sala de aula, também vai tendo esses diálogos. E todo esse processo vai promovendo uma empatia, né? Deles com os educadores com eles, entre eles, enfim. É uma troca bem interessante. E, por fim, o que eu posso falar? Também você tem ali 2 elementos que a gente deve apontar nessas experiências. Primeiro, que é um fomento da autoconsciência, né? Então, esse educador intercultural que está sendo se formado, ele promove esses espaços das aulas, promove uma reflexão sobre a própria identidade cultural, né? E um fortalecimento dessa identidade cultural, haja visto um processo cada vez mais globalizante em curso, que vai, não gosto de usar muito essa palavra, mas vai planificando as identidades, né? Os comportamentos, os gostos, os sentimentos, a partir de um autoconhecimento intercultural, dessa troca de experiência, você tem um fomento de uma autoconsciência, né, sobre as suas etnicidades. E, ao mesmo tempo que esse é um efeito global, você também prepara esse acadêmico para que ele exerça uma cidadania global, né? E cada vez mais o debate dos povos tradicionais está na agenda global, né? A questão ambiental, por exemplo, é fundamental. Então você tem essas discussões dentro do âmbito intercultural que passa pela identidade local do acadêmico, que passa por um debate também de uma preservação ambiental, né? Da natureza. Então, o que eu posso, em resumo, é que a prática da educação intercultural, ela promove inúmeras experiências significativas, que vai desse domínio acadêmico até mesmo um autoconhecimento desses alunos, né? E acaba preparando esses acadêmicos para se tornarem cidadãos ativos, né? Nessa sociedade cada vez mais globalizante. Professor, muito obrigada, né, pelos seus esclarecimentos. Nós agradecemos mais uma vez a sua participação e você já sabe, essa é a sua Rádio Genipapo, a sua voz nativa da Amazônia. Você continua conosco na série História da Educação Brasileira e Rondoniense, em que nós estamos tratando um pouco mais sobre a educação intercultural. Rádio Genipapo, a sua voz nativa da Amazônia. Educação à distância, mudando realidades.